Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo passado a gente cadastrou uma planta e nesse vídeo então eu provar para vocês, né, como eu estou fazendo o teste aqui no Chrome, eu não consegui exibir o alert, mas agora eu vou mostrar para vocês que de fato está funcionando quando eu clicar aqui no listar planta. O listar planta ele faz uma busca, né, nas plantas, no caso aqui que eu cadastrei. Aí no caso eu digito ali, procuro, ele falou que nenhuma planta foi encontrada. Por quê? Porque no caso, ele está case sensitive. Aí eu tinha que digitar exatamente igual, porque esse aqui é lá do SQL. E aí a gente não vai tratar isso aqui, mas depois vocês podem pesquisar como que vocês tratam isso dentro do SQL, porque esse aqui é um detalhe do SQL e não do React. Bom pessoal, um outro detalhe também, que eu acho que vocês devem ter notado, é que eu falei do useState. A gente vai utilizar ele de novo. Eu falei dele, mas talvez não tenha ficado muito claro o que ele é. Então, vamos lá na documentação, como é de costume. E aí ele já me fala aqui, ó, usando o state do hook. Ou seja, hooks são uma nova adição ao React. E eles permitem que você use o state e outros recursos do React sem escrever uma classe. Lembra lá quando a gente definia uma variável que a gente tinha que criar o dis.setState e toda aquela coisa? Então, com o useState, isso não é mais expressivo. Lá, por exemplo, eu defino uma constante e o que eu estou fazendo? O setCount é como se fosse uma classe que eu estou jogando dentro do meu count. Então, é exatamente isso que o meu useState faz. Então, digamos, ele simplifica para a gente o uso. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai continuar utilizando aqui, por exemplo, na nossa view. Então, na nossa view, o esqueleto você já conhece, né, que a gente já viu lá atrás. Então, estou dando os meus imports. Estou importando o React, os componentes que eu vou utilizar aqui na minha classe. Como a gente está utilizando o SQLite, eu estou importando aqui também o expo-SQLite, né, que a gente já instalou no outro vídeo. E aqui, então, eu vou, mais uma vez, chamar minha variável db. Lembrando que a variável db, se não existir o planta.database, ele vai criar. Como já existe, ele vai jogar todo o conteúdo do meu planta.db aqui para a minha variável. Então, vamos lá agora na nossa classe, né, ver o que está acontecendo. Bom, então, eu tenho o meu texto de entrada e o que vai acontecer? Eu vou digitar o nome da planta e quando eu digitar, ou seja, quando o texto for sendo modificado, ele vai jogar os dados do que eu estou digitando para quê? Para minha input plant name, que é os dados de entrada da minha planta. E quando eu terminar de digitar, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu botão, que lembrando que eu tinha passado errado aqui, eu tinha colocado onClick, mas na verdade é onPress. Então quando eu clicar em onPress, ele vai lá buscar o meu método searchPlanta, ok? E então agora ele vai exibir aqui meu planta ID, o ID da minha planta, essa planta que eu estou buscando, e o nome da minha planta que eu estou buscando. Então vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Bom, então aqui eu estou fazendo que o meu, estou setando, né? Setando o meu input plant name como input plant name. E aqui o meu, estou setando também o planta data para planta data. Por quê? Porque são os dados que vai retornar da minha função que eu vou executar agora. Então vamos lá ver o que está acontecendo. Então aqui eu tenho meu let, lembrando que o let, por quê? Porque ele vai viver aqui dentro das minhas chaves, e o var ele está disponível durante todo o meu código, dessa classe, claro. Então vamos lá. Então estou setando a minha planta, o que acontece? Aqui eu estou chamando aqui, estou falando então que o meu planta data é um vetor de vazios, ou seja, não tem nada dentro dele por enquanto. Tanto é que se eu for lá e listar a planta, o que acontece aqui? Está vazio. Por quê? Porque não tem nada dentro daquele vetor ainda. Então, eu estou passando esse setPlantDate como vazio. E aí, eu estou chamando, então, o meu banco de dados, que é o DB, e vou fazer as minhas transações dentro dele. Então, aqui eu estou passando o TX. E o meu TX, o que é? Ele vai executar o SQL. E que SQL que é esse? Aquele que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre SQLite. Eu vou selecionar todos os valores, os campos da minha tabela table planta, onde o que? Where o planta name foi igual ao que? Ao input plant name, ou seja, aos dados que o meu usuário digitou, certo?
E aí, então, eu vou chamar novamente o meu tx e passar os resultados aqui para com esse novo parâmetro. E aí, o que acontece? Eu vou pegar, lembra lá atrás que eu já coloquei o results row length dentro aqui do meu if? Aqui não, aqui eu defini uma variável length. Ou seja, então, se a minha variável for maior que 0, o que o meu setPlantDate vai fazer? Ele vai pegar esse resultado e vai chamar o results.row, ou seja, a linha, e o item dessa minha linha, no primeiro valor, ou seja, vai ser o primeiro valor que ele retornar no plant name, e vai setar o meu plantadata, que antes era vazio, e agora eu estou passando o quê? Estou passando um vetor para ele. Que vetor é esse? Vai ter o ID e o nome da planta. Se eu tivesse mais dados, passaria aqui também para esse vetor, mas no caso eu estou trabalhando apenas com esses dois campos. O ID, que é autoincremento, e no caso o nome, o planta name. E se não encontrar nada, ele vai falar, ó, nenhuma planta encontrada. Então vamos lá ver como que isso está acontecendo. E aqui então a gente termina a nossa transação. Bom, então vamos lá ver como que acontece o meu listar planta. Se eu vier aqui digitar, sei lá, um nome que não existe, sei lá, goiabeira, procurar planta, ele vai falar, nenhuma planta foi encontrada. Mas e agora se eu digitar uma planta que já existe? Deixa eu ver aqui, Brasil. Vamos lá, procurar planta. Beleza, aí ele retorna o ID da minha planta e o nome da minha planta. Então, meu listar planta é isso. Ok? Eu digito o nome da minha variável que eu vou buscar, né, o nome da minha planta, e faço essa consulta dentro do meu banco de dados. Bom, então dentro do listar também, que é o read, vamos ver como que a gente lista todas as plantas. O que está acontecendo aqui no meu listar todas as plantas. Bom, vamos lá no nosso código. Aqui está o nosso views, né, aliás. Vamos lá no nosso view all. Mesma coisa então, pessoal. Então aqui eu estou chamando, importando meu SQLite. Estou passando essa variável para ele, criando a variável db, a variável db, no caso db, enfim, a critério, a forma de falar, né? Ela vai abrir o meu banco de dados. E se não existir, vai criar. E aqui então, eu estou usando meu useSetState novamente, e aqui eu estou passando uns parâmetros para ele, que na verdade vai ser o meu flatListItens. Certo? Essa classe aqui talvez seja mais chatinha de entender, porque vocês lembram lá de quando a gente trabalhou apenas um exemplo em sala de aula, né? Não foi cobrado para vocês executarem, mas lá o API Marvel, que aí você tinha flatlist, então aqui a gente vai utilizar essa flatlist novamente. Então vamos lá ver como que funciona essa nossa flatlist. Bom, então eu estou criando a minha flatlist, certo? E dentro da minha flatlist, então, eu estou chamando os meus dados. Que dados são esses? Meu flatlist itens. E aí eu tenho meu separador, que eu criei aqui, já vou mostrar para vocês. Ou seja, para cada dado que exibir, logo abaixo do dado vai ter tipo um traço. E aí o meu extrator vai ser o item, o index, e o index eu estou convertendo para uma string. E eu vou renderizar então depois esse item para listar todos esses itens dentro da minha view. Então vamos lá ver o que cada coisa faz. Vamos lá. Flatlist item. Então, antes de mais nada, né, claro, meu flatlist item é os valores, né, que eu vou receber quando eu setar o meu flatlist. E que set flatlist itens é este? É o que vai retornar então da minha consulta do banco de dados. Como que eu faço essa consulta? Eu faço meu db translation. E aí, aqui eu estou usando o useEffect, por quê? Porque aí ele vai processar, não vai, tipo, se for muito longo, ele já vai processando e exibindo. Então vamos lá ver o que o meu db translation faz. Meu db translation, como de costume, né, ele está aqui o meu db, que é a variável que eu criei. Ele vai ter uma transação, e nessa transação eu estou passando uma função. A minha função, então, vai executar um SQL, e que SQL que é esse? Ele vai dar um select, vai selecionar tudo da tabela planta, certo? E tudo isso vai ser passado como se fosse um vetor. Então aqui eu tenho o meu tx, novamente, e o meu results. E tudo isso, o que vai acontecer? Vamos lá, eu estou criando primeiro aqui uma variável temporária, no caso um vetor temporário,
E aí para cada item desse resultado, porque igual vocês viram, tem mais de uma planta. Então para cada item, lembrando que cada item é uma linha, cada item é uma linha, então eu estou aqui pegando, por exemplo, eu tenho 10 resultados. Então de 0 até 10, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse resultado e colocar dentro do meu vetor. Então temp, push, ou seja, vai colocar lá dentro do meu vetor esses dados que está retornando. Cada linha vai ser colocada dentro do meu vetor. E depois disso, o que ele vai fazer? Quando ele terminar aqui de percorrer todos os meus resultados, ele vai pegar esse vetor e vai jogar dentro do meu set flat list itens, certo? Que é aqui, igual a gente já viu, né, o nosso use state. Então aqui ele conclui essa transação, ou seja, ele já pegou todos esses dados e jogou dentro do meu flat list itens. E agora então vamos lá na nossa flat list para ver como que ele retorna. Então a gente tem um separador, igual eu falei, que eu poderia aqui, claro, colocar esse view lá direto, mas aí como é de praxe, né, e do exemplo que a gente está pegando aqui do Brute React, ele cria um separador para mostrar também para vocês que é possível vocês criarem os componentes. Então aqui a gente está criando o quê? Está criando um componente que chama ListViewItemSeparator. É um componente nosso, mas ele tem esse comportamento. Para cada vez que ele for chamado, ele vai retornar uma linha que tem um tamanho de 0.2 com um tamanho de 100% e aqui ele tem background, ou seja, a cor da linha de fundo dessa nossa view, certo? E então, depois que ele faz isso, vamos voltar aqui, né? Ele peça os nossos dados, ele faz o separator e depois ele renderiza esses itens no list item view, que é o nosso próximo componente. Então, nosso list item view ele recebe os itens. Que itens são esses, pessoal? O que a gente criou aqui, cada item aqui do nosso set flat list itens. Está parecendo um trava-línguas, né? Então aqui ele vai pegar cada item desse vetor e vai receber aqui. E aí ele vai fazer a extração. O que ele vai extrair? O nosso aqui vai ser o item planta ID. E aí ele vai jogar num texto o quê? O nosso ID da planta e o nosso name. Aqui vamos mudar aqui o nome, né? Para ficar português, né? Nome. E aí o background light e um pad, né? Que é a distância ali da borda. Então é isso. Ele faz a consulta, ele pega todos os itens que estão no banco e depois então ele joga dentro da nossa view. Lembrando que a gente está utilizando a nossa flat list. E vamos lá ver então, confirmar como que ficou. Então eu clico aqui em todas as plantas, ele me lista aqui todas as plantas que estão cadastradas. Se tivesse mais plantas, né, claro, apareceria por aqui. Bom, pessoal, então é isso. É isso então, pessoal. Aqui eu pausei o vídeo para me cadastrar uma outra planta. E aí, só para mostrar para vocês, como a gente está trabalhando com uma flat list, quando eu encho aqui a telinha do meu dispositivo, que eu estou simulando aqui no Galaxy S5, então eu clico aqui e consigo arrastar, certo? Bom, pessoal, então é isso. A gente viu então nesta aula a nossa leitura, né? O nosso read. Qualquer dúvida, claro, nos contatem. Valeu, pessoal!